Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um dia de aula de matemática. Eu sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta será a nossa aula de número 30, que tem como objeto de conhecimento identificação e descrição do espaço amostral de eventos aleatórios e cálculos de probabilidade, detalhamento, princípio fundamental da contagem. Então, organize seu material, anote tudo na nossa aula e, sem mais demora, vamos começar a nossa aula. E nessa aula vamos aprender sobre combinações, tá? Então, quando é que a gente vai usar as nossas combinações? Quando nós temos uma quantidade e desta quantidade nós precisamos tirar uma outra quantidade menor. Por exemplo, imagina que nós temos uma turma de 30 alunos, porém, dessa turma de 30 alunos, nós precisamos selecionar apenas 5 alunos. Entenderam? E aí, para isso, a gente vai aprender a usar as nossas combinações para saber a quantidade de possibilidades que a gente pode fazer isso. Entendido? Então, aqui, ó, combinações, dispomos de um conjunto com N elementos, ou seja, minha quantidade maior, distintos, e organizaremos em subconjuntos de P elementos. Então, é a nossa quantidade menor, tá bom? Então, dispomos de N elementos distintos. Lembre bem, distintos significam diferentes, beleza? Continuando. A princípio, pode-se confundir combinações com arranjos, porém, arranjos são diferenciados pela ordem e pela natureza dos seus elementos, e nas combinações, há a diferenciação apenas pela natureza dos elementos, ou seja, a ordem não importa. Então, o arranjo, para a gente vai importar a ordem e também a natureza dos elementos. Nas combinações, apenas a natureza dos elementos. A ordem não vai interessar. Seguindo, para um melhor entendimento, considere os conjuntos. Então, olha aí o nosso conjunto A, que é composto pelos elementos 1, 2 e 3. Nosso conjunto B, que é composto pelos elementos 2, 3 e 1. Nosso conjunto C, que é composto pelos elementos 3, 2 e 1. Nosso conjunto D, que é composto pelos elementos 1, 3 e 2. Nosso conjunto E, que é composto pelos elementos 2, 1 e 3. E o nosso conjunto F, que é composto pelos elementos 3, 1 e 2. Beleza? Então, nós temos 6 conjuntos, tá? Então, temos 6 conjuntos que têm os elementos 1, 2 e 3, tá bom? Então, do conjunto A até o conjunto F, sempre serão apenas os elementos 1, 2 e 3. Mas observe que, para cada conjunto, eles estão organizados de forma diferente, tá bom? Nenhum conjunto está exatamente na mesma ordem, ok? Continuando, a diferença entre arranjo e combinações é bem simples. Para arranjo, nós temos 6 grupos diferentes. Por quê? Porque nenhum dos conjuntos da ordem dos elementos está igual, tá? São sempre ordens diferentes. Então, a ordem em que os elementos estão dentro do conjunto importa. Como não há ordem igual, nós temos 6 conjuntos diferentes. Ok? Continuando. Já em combinações, os grupos A, B, C, D, E e F, eles são exatamente iguais. Por quê? Porque os seus elementos são o mesmo, tá? Então, como todos os grupos são formados pelos elementos 1, 2 e 3, tá bom? Então, não importa a ordem em que estão dentro do nosso conjunto.
Como são exatamente os 3 elementos, então, para combinações, são 6 conjuntos iguais, ok? É exatamente essa a diferença entre arranjo e combinação. Para o arranjo, a natureza e a ordem importa, tá? Isso diferencia um grupo do outro, ou um conjunto do outro. Já para a combinação, apenas a natureza vai fazer essa diferenciação. A ordem, ela não importa. Beleza? Entendido? Vamos aí entender mais ainda agora numa aplicação, tá bom? Então, olha aí essa primeira parte. Um supermercado disponibilizou 3 vagas de emprego. Então, observe bem, são 3 vagas de emprego. Uma vaga para fiscal, uma vaga para operador de caixa e uma vaga para repositor. Quantas são as formações possíveis, sabendo que 10 pessoas se candidataram a essas vagas? E aí, pessoal, será que isso aí se trata de arranjo ou combinação? Basta a gente verificar. São 3 vagas, ok? Só que as 3 vagas são iguais? Não, né? Cada vaga é para uma coisa distinta, tá bom? Então, a ordem que a gente vai preencher nessa vaga vai fazer diferença. Aquele que passar na vaga para operador de caixa, ele não vai ser repositor. Então, tem uma diferenciação, tá bom? Então, aqui a gente, né, trata-se de arranjo. Entendido? Vamos agora ao outro exemplo. Um supermercado disponibilizou 3 vagas de emprego. 3 vagas para operador de caixa. Quantas são as formações possíveis, sabendo que 10 pessoas se candidataram a essas vagas? E agora, é arranjo ou é combinação? Observe que agora não tem diferença nas vagas. Então, tanto faz o candidato ser classificado ali na primeira, para a segunda ou para a terceira vaga. Não vai ter diferenciação. As 3 vagas, elas são para operador de caixa. Então, a ordem ali em que vai ser selecionado o candidato não importa. Então, aí trata-se de combinação, tá bom? Então, sempre combinação. Temos um conjunto, né? Temos ali um grupo, e desse conjunto nós iremos selecionar um grupo diferente, ou um grupo menor, ok? E aí, isso é a nossa combinação. Observe aí mais um exemplozinho, onde a gente vai ter que aprender a aplicar uma combinação. Vamos lá. E aí, viram como é que funciona? Nós temos aí uma sacola cheia de bolinhas coloridas. E dessa quantidade de bolinhas coloridas, nós iremos separar 5. Então, exatamente isso é combinação. De quantas formas a gente pode selecionar aí essas 5 bolinhas coloridas, sabendo que a gente tem uma outra quantidade ali maior de bolinhas. Ok? Então, é para isso que a gente vai aprender a utilizar as nossas combinações. E as nossas combinações, nós temos 2 tipos. Combinações simples, quando só tratamos de elementos distintos, diferentes. E combinações com repetição, quando a gente pode repetir ali os nossos elementos. Ok? Vamos aí começar pela nossa combinação simples. Vamos lá. Considere N como quantidade de elementos de um conjunto e P como quantidade de elementos de cada grupo. Tá? Então, temos aqui uma quantidade N, e dessa quantidade N, nós iremos separar uma quantidade
P. Ok? Onde P é um natural menor ou igual a N, tá bom? Então, N será o nosso número maior e o nosso P o nosso número menor. Logo, calculamos combinações simples como... Então, temos aqui a nossa formulazinha. Professor, é muito complicado essa fórmula. Não exatamente. O que é que você tem que entender? Primeiramente, quem é o N e quem é o P? Como eu falei, o N será o nosso conjunto maior, tá bom? E o nosso P, o nosso grupo menor. Quando você sabe a quantidade de N e a quantidade de P, basta você substituir aqui na nossa fórmula. Onde tem N, você vai substituir ali pelo número, né, que é o número da quantidade de elementos do meu conjunto. E onde tiver P, você vai substituir ali pela quantidade de elementos do meu grupo, tá bom? Lembrando que P será sempre menor ou igual a N, tá ok? Professor, eu ainda não entendi exatamente como aplicar e como resolver. Beleza. Vamos agora ver um exemplo para que você entenda bem melhor do que a gente está falando. Vamos lá. Quantas comissões de 3 componentes podemos formar com 15 alunos de uma turma? Tá bom? Então, temos um grupo maior e desse grupo maior nós iremos selecionar, né? Temos um conjunto maior e desse conjunto maior nós iremos selecionar um grupo menor. Então, quem é o nosso, né? N é o nosso conjunto maior. Quem é o nosso conjunto maior? 15 alunos. Tá? Então, meu N vai ser igual a 15. Tá bom? E quem é o nosso P? O nosso P é o nosso grupo menor. Quem é o nosso grupo menor? Exatamente o 3. Significa que de 15, nós iremos selecionar 3. E aí, de quantas formas a gente pode fazer isso? Então, aqui é a nossa solução. Nós vamos aplicar aí na nossa fórmula de combinação simples. Tá? Professor, como é que eu sei que é combinação simples? Porque você não vai repetir, né, o aluno que já foi selecionado. Logicamente, você vai escolher 3 alunos diferentes. Tá? Você não tem como clonar um aluno e escolher o mesmo aluno 2 vezes. Então, como você vai escolher 3 alunos diferentes, então você vai aplicar ali na combinação simples. Como iremos formar uma comissão onde não há cargos nem diferença de função, a ordem, nesse caso, não importa. Portanto, como a ordem não importa, trata-se de uma combinação simples. Então, trata-se de uma combinação, desculpa. Então, utilizaremos a fórmula de combinação simples, pois também não podemos repetir o mesmo aluno 2 vezes em uma equipe, tá bom? A primeira partezinha aqui da nossa solução era fazendo a distinção de combinação e arranjo, tá bom? Aqui a ordem em que eles vão ser selecionados não importa. Então, é uma combinação e não arranjo. E aí, como eu sei que eu não vou poder repetir o mesmo aluno 2 vezes, então é uma combinação simples, tá? Então, a gente aplica na nossa fórmula. Onde tem o N, nós vamos substituir pelo 15, que é o nosso conjunto maior, e onde tem o P, nós iremos substituir pelo 3, que é o nosso grupo menor. Então, vamos selecionar 3 de 15. Então, aqui a nossa fórmula, N, P, o Nzinho em cima, 15 fatorial, tá? E aí, na nossa fórmula é P fatorial vezes N menos P fatorial, tá bom? Vamos começar resolvendo, ok? Aqui o nosso parêntese, e
A partezinha de cima, tá, do 15 fatorial, nós iremos parar exatamente na quantidade que der da nossa subtração aqui. 15 menos 3 é 12. Então, como em cima é 15 fatorial, ou seja, nós vamos multiplicar do 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, até o número 1. Mas eu preciso fazer tudo isso? Não, porque como a minha subtração aqui eu sei que dá 12, eu vou ter também um 12 fatorial embaixo. E se eu fizer 15, 14, 13, e eu parar no meu 12, eu tenho exatamente o próprio 12 fatorial. E aí o que significa isso? Todo número ele pode ser dividido por ele mesmo e vai dar 1. Então, 12 fatorial dividido por 12 fatorial, aqui vai ser como se fosse o 1 em cima e o 1 embaixo. Eu já efetuei essa divisão, tá bom? E agora sobra quem? 15 vezes 14 vezes 13. E embaixo, apenas o meu 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Resolvendo aqui minha multiplicação, 15 vezes 14 vezes 13, 2.730. E aí 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Resolvendo a nossa divisão, 2.730 dividido por 6, meu resultado deu 455. Então, o que isso significa? Que, já que eu tenho que selecionar 3 alunos de 15 alunos possíveis, eu posso, né, fazer essa seleção de 455 maneiras diferentes. Tá? Então, eu posso formar 455 tipos de comissões. Ok? Então, vamos para o exemplo número 2, para você fixar ainda mais aí o nosso cálculo de combinações simples. Com 5 homens e 4 mulheres, quantas comissões de 5 pessoas com exatamente 3 homens podem ser formadas? Olha aí, pessoal. Agora, nós temos 5 homens e 4 mulheres. Fique atento em alguns detalhes sempre nas questões, tá? Nos problemas. Aqui, observe que eu quero saber, né, as comissões de 5 pessoas com exatamente 3 homens. Tá bom? Então, dos nossos 5 homens, eu vou ter que selecionar obrigatoriamente 3. Tá? Então, eu tenho uma combinação de 5, 3. Aqui, né, nos homens. Se a minha comissão é de 5 pessoas, tá? Eu sei que obrigatoriamente eu vou ter 3 homens. Então, logicamente, eu vou ter 2 mulheres. Então, eu tenho outra combinação. Das 4 mulheres possíveis, eu vou ter que selecionar 2. Tá bom? Então, eu tenho 2 combinações para fazer aqui e selecionar aqui a minha comissão. Vamos aqui à nossa solução, sabendo que as comissões precisam ser formadas por 5 pessoas. E dessas 5, precisamos escolher exatamente 3 homens. Então, as outras 2 vagas serão de mulheres. Então, vamos escolher 3 dos 5 homens e escolher 2 das 4 mulheres. Então, 2 combinações. A nossa primeira combinação, que é dos 5 homens possíveis, vamos selecionar 3, fazendo o mesmo esqueminha, tá? Então, em cima é o nosso N, nosso número maior. E aqui é o nosso P, tá? Observe que 5 menos 3 vai ser 2 fatorial. Eu vou chegar até o 2 fatorial? Não, porque eu estou vendo que o meu P, que está bem aqui, ó, fatorial, é maior. Tá bom? Então, é mais fácil eu dividir pelo 3 fatorial ou é mais fácil eu dividir pelo meu 2 fatorial que vai sair de resultado daqui? Logicamente, pelo meu
3. Então, eu só faço 5 vezes 4, porque eu sei que embaixo o meu maior fatorial é 3. E aí eu faço a minha divisãozinha, ó. Ou corta um e corta outro. É o mesmo do que você dividir e vai dar um 1 em cima e um embaixo. Só que sempre que a gente multiplica por 1, vai dar o mesmo número. Então, basta a gente cortar. Então, em cima sobrou 5 vezes 4. E embaixo, nosso fatorial de 2 é 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. E 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, eu tenho aqui a nossa primeira combinação como 10. Vamos aqui à nossa segunda combinação. Das 4 mulheres, nós iremos selecionar 2. Novamente, agora o meu N é 4 e o meu P é 2. Tá bom? Então, já que meu N é 4, 4 fatorial, aqui na minha fórmula é P fatorial vezes N menos P. Então, 4 menos 2, que dá 2. Não faz diferença nenhuma eu cortar com fatorial ou não, porque o meu fatorial de 2 é só 2 vezes 1, que dá 2. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar direto, eu posso cortar, eu tenho várias opções que eu posso fazer. Aqui, na nossa solução, está apenas fazendo a multiplicaçãozinha simples. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o nosso 4 fatorial, tá? Que tem como resultado 24. E embaixo é 2 fatorial e 2 fatorial. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, 24, né? Dividido por 4, meu resultado, 6. E aí, por que eu calculei duas combinações? Tá? Porque eu tinha, né, 2 para fazer, a seleção dos homens e das mulheres. Tá bom? Então, agora basta eu multiplicar as nossas combinações. Então, as dos homens deu 10 e das mulheres deu 6. Fazendo aqui a nossa multiplicação, eu tenho 60 formas diferentes de formar essa minha comissão com exatamente 3 homens. Tá bom? Mas, professor, e se não fosse exatamente, se não fosse exatamente 3 homens? Como é que a gente faria? É exatamente o nosso terceiro exemplo. Aqui, nosso exemplo número 3, com 5 homens e 4 mulheres, mesma informação. Quantas comissões de 5 pessoas, com pelo menos 3 homens, podem ser formadas? Então, observe que agora tem novamente mais uma restrição. Tem que ter pelo menos 3 homens. Tá? Então, aqui eu tenho a opção de ser uma comissão com 3 homens, tenho a opção de ser uma comissão com 4 homens e tenho a opção de ser uma comissão com 5 homens, já que ao todo nós temos 5. Tá bom? Então, vamos à nossa solução. Inicialmente, vamos pensar em como estas comissões podem ser formadas. Isto é, só é possível formar comissões com pelo menos 3 homens da seguinte forma. Ou eu tenho 3 homens e 2 mulheres, ou eu tenho 4 homens e 1 mulher, ou eu tenho exatamente os 5 componentes aí da nossa comissão sendo homens. Então, eu tenho 3 possibilidades. Para a primeira possibilidade, a gente já tinha visto, né? Que é o nosso exemplo anterior. Já vimos que dá 60. Para a nossa segunda possibilidade, eu vou fazer lá minha combinação de escolha de 4 homens em 5 e da mulher, escolha de 1 mulher em 4. A minha primeira combinação vai dar 5 e a minha segunda combinação vai dar 4, fazendo ali pela nossa formulazinha, tá, pessoal? E agora, a gente fazendo aqui a nossa multiplicação, igual como fizemos aqui em cima. Para a minha segunda possibilidade, eu tenho 20 formas de fazer diferente. E quando eu tenho que selecionar
os nossos 5 homens, eu só tenho 5 homens, então só tenho uma possibilidade de fazer isso. Então, basta eu somar agora todas as minhas possibilidades. Então, sendo 3 homens e 2 mulheres, eu posso fazer isso de 60 maneiras diferentes. Sendo 4 homens e 1 mulher, eu posso fazer isso de 20 maneiras diferentes. E, sendo os 5 homens, eu posso fazer isso de uma maneira. Tá bom? Somando tudo, fazendo aí com pelo menos 3 homens, eu tenho 81 formas diferentes de fazer, né, essa minha seleção da minha comissão, tá? Então, observe aí que é muita possibilidade, né? A gente tem aí muitas formas que a gente pode fazer essa seleção, se no caso nós tivermos aí 3 homens diferentes, ok? Então, sempre que a gente vai selecionar, né, elementos distintos, a gente utiliza a nossa combinação simples. Agora, quando a gente pode repetir os elementos, nós vamos utilizar a nossa combinação com repetição, ok? Então, vamos aí ao nosso texto. Considere um conjunto com N elementos, onde temos que escolher P elementos. A mesma coisa, tá? Podendo escolher o mesmo elemento até P vezes, ou seja, a gente pode repetir ali à vontade até a quantidade de P, ou seja, até a quantidade de elementos que a gente vai selecionar. Nas combinações simples, não podemos repetir os elementos de escolha. Já nas combinações com repetições, como o próprio nome sugere, esses elementos podem se repetir. E, claro, temos nossa fórmula, né? Continuando aí, ó, calculamos as combinações com repetições da seguinte maneira. Agora, nossa fórmula está um pouquinho mais difícil? Está, tá bom? Porém, basta você substituir exatamente o N no lugar do N e o P no lugar do P. Então, nós vamos ter uma quantidade ali no conjunto, que é o nosso N, e nós vamos selecionar ali uma quantidade, que será o nosso grupo, que será o nosso P. Então, basta você aplicar o número de N no lugar de N e o número de P no lugar de P. Ok? E, logicamente, que a gente vai para um exemplo para você entender bem aí como aplicar e quando aplicar aí a nossa combinação com repetição. Vamos lá. Olha aí o nosso exemplo. Exemplo 1. Tiago foi a uma sorveteria e queria comprar um sorvete com 4 bolas. A sorveteria possui 3 sabores. Então, já observe que nós teremos que repetir aqui o elemento, tá bom? Então, os sabores são chocolate, baunilha e morango. De quantos modos diferentes Tiago pode fazer esta compra? Então, aqui quem é o nosso N e quem é o nosso P? O nosso N é o nosso número de bolas, né? É o que a gente vai selecionar. Então, nosso N aqui vai ser 4. E quem será o nosso P? Nosso P vai ser a nossa quantidade de sabores. Então, aqui vai ser 3. Tá bom? Então, ou melhor, vamos voltar aqui. Tá? Eu só inverti. O nosso N será exatamente a nossa quantidade de sabores, porque é deles que eu vou selecionar. Eu vou ter que escolher se a bola que eu vou escolher, se ela é de chocolate, se ela é de baunilha ou se ela é de morango. É ela que vai ser selecionada, tá? Então, ela será o meu N. E o meu P vai ser exatamente a minha quantidade que eu vou selecionar, tá bom? Por isso que não é o N que é o 4, tá bom? Eu vou ter que selecionar os meus sabores. Então, de onde eu vou tirar é exatamente o meu N. Por isso que o meu N é minha quantidade de sabores. Então, perceba que nesta combinação é possível repetir a ordem de 2 ou mais sabores. Trata-se de uma combinação com repetição. Se temos 3 sabores disponíveis, ou seja, o nosso N, e queremos uma combinação para 4 bolas, a nossa quantidade, né, de bola de sorvete ali, que é o que eu vou selecionar. Tá bom?
Então, a gente vai aplicar aqui na nossa fórmula, no lugar do N, 3, no lugar do P, 4. Então, aqui, ó, N, 3 e P, 4. A mesma coisa para a parte de baixo. Tá bom? E agora a gente resolve. Ó. 3 mais 4, 7. 7 menos 1, 6. Aqui o nosso 4 fatorial. E aí, 3 menos 1 é 2. Como eu estou vendo que embaixo o meu fatorial maior é o 4, em cima eu vou, né, ir multiplicando até eu chegar no 4. Então, 6 vezes 5 vezes 4. Eu cheguei no 4, eu paro, porque eu vou fazer aquela divisãozinha para facilitar a minha vida. Então, 6 vezes 5, 30, e aí sobrou o 2 aqui embaixo. 30 dividido por 2, 15. Então, eu posso aí escolher, né, sabendo que eu tenho 3 sabores de sorvete, e eu vou escolher aí 4 bolas de sorvete, eu posso fazer essa escolha de 15 modos diferentes. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de combinação. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até mais!